Olá, amigos, é muito bom estar com todos vocês mais uma vez. Eu estou muito feliz por mais uma oportunidade que o nosso Deus nos dá para que nós possamos conversar, para que nós possamos falar aqui frente a frente, olho no olho. Talvez você estranhe o título desta mensagem. Bispo Renato Suete confessa: nunca fui convertido. E talvez até você discorde disso, porque há pessoas que ouviram a mensagem de Deus através da nossa palavra, através de uma de nossas pregações. Mas você não deve estranhar muito, uma vez que esta obra, quem faz é o Espírito Santo. Não é uma obra que foi feita por mim, nem por homem algum. Você pode ter um pai na fé, qualquer outro pai na fé. Que nós chamamos pai na fé aquela pessoa que nos pregou pela primeira vez, né, o Evangelho. E através da mensagem desta pessoa, nós tivemos um conhecimento, um primeiro passo, vamos dizer assim. Começamos a engatinhar na fé, conhecer e saber que existe um só Senhor e Rei Jesus Cristo, nosso Senhor. Então talvez você tenha se convertido em nossas pregações comigo. Talvez você tenha gostado e goste das nossas pregações. Mas nada disso faz com que eu tenha direito de dizer que eu era uma pessoa convertida. E vou explicar nessa oportunidade o porquê. É óbvio que eu vou escrever um livro, estou escrevendo já, um livro onde eu conto memórias, uma autobiografia, e vou falar de coisas mais detalhadas, não para acusar ninguém, não tenho esse intuito, mesmo porque não creio que ninguém me tenha feito mal, pelo menos deliberadamente. Se alguém me fez algum mal, também fez porque eu permiti. Então, não sei, mas será um livro interessante, o livro das Memórias, Autobiografia da Verdade do Bispo Renato Suete. Eu não tenho nem título para ele ainda. Mas eu quero explicar para você como tudo aconteceu para que eu chegasse a essa conclusão e entendesse que nós, quando eu digo nós, é plural de modéstia, né? Falando de mim, que eu vinha me converter agora, recentemente. E aprendi também que a nossa conversão é diária, assim que cada dia, todo dia nós estamos aprendendo e nos convertendo. Mas eu cheguei à conclusão, depois de ser consagrado bispo, você me conhece como Bispo Renato Suete, uma consagração pública como bispo do Brasil, e você sabe que a unção, conforme diz Romanos, lá em Romanos capítulo 11, verso 23, se não me engano, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis quando você é ungido, consagrado. A igreja anglicana conhece muito bem isso. Uma vez ungido. Agora, o que você vai fazer com esta unção é que é o problema. Porque você pode, com esta unção, se você entender para que você foi ungido, você foi ungido para servir ao Senhor, muito bem, ótimo. Porém, se você não entender esta unção, se vira como uma flecha contra você mesmo. Se é que você pode me entender. Deixe-me só verificar aqui, para que eu não esteja dando para você uma referência errada. Romanos 11, não é Romanos 11, versículo 23, né?
Eu poderia... Seria Romanos 9? Poderia parar a gravação aqui e fazer uma edição, mas não quero não. Quero fazer bem simples. Com a roupa que eu estava no corpo, continuo. Eu não coloquei uma roupa, nem fiz nenhuma produção para gravar isso. E quero que assim seja. Não é? Eu quero que seja bem informal esse nosso contato. Romanos. Bom, se eu pegar essa Bíblia aqui, vai ficar mais fácil. Porque realmente eu não me lembro de cor desta passagem. Só para você entender, é bom para tirar dúvida, porque talvez você diga assim, então esse homem disse que não foi convertido, então ele me batizou, não valeu, valeu pela sua fé. Ele me orou, eu fiquei curado. Quem curou? A sua fé no Senhor Jesus. Eu ouvi a mensagem dele, esta mensagem me transformou. A sua fé te curou. E você pode ser, ou pode ter sido, Romanos 11, 29, agora achei. Você pode ter sido batizado por um pastor que até caiu na fé, largou totalmente a fé, e obviamente nunca foi convertido, que ninguém, se tivesse fé realmente, ele não teria largado. Mas está valendo, é válido o seu batismo, porque você batizou em nome do Senhor Jesus pela sua fé. Jesus não precisa de intermediários. Assim que um homem pode estar em pecado, até mesmo, e ele colocar as mãos sobre a sua cabeça e curar você, mas não é o homem quem cura, é a sua fé no Senhor Jesus quem fez com que você fosse curado pelaquela imposição de mãos. Ele foi um instrumento, mas Deus não vai deixar de curar uma pessoa sincera por causa de alguém que está orando por ela que não seja sincero. Ou seja, Deus não está pendente do homem. Romanos 11, 29 diz: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. É uma ignorância quando você vê uma pessoa que foi bispo ou foi pastor e deixa de ser daquela igreja, as pessoas falam, ele não é ex-pastor, é ex-obreiro, não, ele continua. E isso é que é o pior. Ele nunca pode ser chamado de ex-bispo, ex-pastor. Ele foi consagrado, consagrado é. Porém, esta unção, ele vai ter que prestar contas dessa unção para que ele fale. Se você me permite beber um pouco d'água, para a gente entrar no assunto. Por quê? Bispo Renato, o senhor diz que nunca foi convertido. Eu tenho quase 30 anos de ministério. Hoje, no momento que eu estou gravando esta mensagem, eu estou com 50 anos de idade. Num segundo casamento, sou casado e feliz por ser casado com Diana Suete, minha esposa. Com esta idade, com este tempo de ministério, eu consegui enxergar, pela graça de Deus, que eu nunca fui convertido. Eu me converti há pouco tempo. Comecei a me converter. Comecei a me converter quando eu comecei a ouvir as pregações de um pastor norte-americano que eu não conheço pessoalmente, chamado John Piper. Algumas pregações também do Paul Washer. Algumas pregações do Myles Monroe. E principalmente quando eu comecei a voltar-me para as pregações dos primeiros cristãos puritanos, Charles Spurgeon, também aquele homem batista, presbiteriano, se não me engano, aqueles pregadores que fizeram grandes avivamentos no passado daquela igreja mais séria, e analisando com os textos da igreja primitiva e com a palavra de Deus. Principalmente este texto que está aqui, quando o Senhor Jesus ressuscitado em Apocalipse, ele falando à igreja em Laodiceia, no capítulo 3, e aqui eu vou usar esta versão na nova tradução da linguagem de hoje, que eu gosto muito. Ela é uma tradução leve,
mas não perde o espírito. Diz assim, capítulo 3, no verso 18, diz a palavra, Deus dizendo: portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas, para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo a quem amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós cearemos juntos. Este trecho foi o trecho principal que me fez começar a rever as coisas. Como? Para isso Deus usou uma maneira, um modo. A gente nunca entende, depois é que a gente vai entender. Eu me converti na Igreja Nova Vida. Eu fiquei ali cerca de quase 2 anos. Com 20 anos, algo. Depois vim conhecer a Igreja Universal do Reino de Deus. E ali, obreiro, eu fui também pastor, líder no estado do Rio, depois líder de São Paulo, depois bispo do Brasil. Saí da Igreja Universal. Por que eu saí pela primeira vez? Porque haviam 2 vertentes fortes na Igreja Universal. Tudo isso eu vou falar com mais vagar e com mais riqueza de detalhes no livro que eu estou escrevendo. Não é nesse vídeo, não seria possível. Eu quero apenas explicar que Deus espera de nós uma reação no sentido de arrependimento sincero. Porque eu vejo que está chegando um avivamento para a Igreja de Jesus, mas este avivamento não vem com multidões. Não confunda movimento com avivamento. Mas ele começa dentro do coração de cada um de nós. É aí que começa o verdadeiro avivamento. Então, eu entrei, fui bispo do Brasil. A minha esposa Lúcia, ela cuidava da parte financeira da igreja, sempre uma pessoa muito honesta. E eu também. Por isso eu pensava que eu era convertido até. E na primeira vez que eu saí porque havia 2 vertentes. Havia uma vertente mais agressiva, no sentido de ofertas, que era representada pelo Romualdo e o Sérgio Von Helder, que depois mudou. Ele reconsiderou, ele entendeu que precisava pregar a salvação. Hoje ele pensa assim também. E havia também uma outra vertente do Rodrigues, do bispo Rodrigues, que acreditava que nós deveríamos ter um partido político para termos mais poder e facilitar, viabilizar melhor a pregação da palavra de Deus. Eu discordava disso, sempre discordei, e fiquei muito triste quando nós compramos a Record e nós fizemos um voto uma vez. Estávamos, eu, em Campos do Jordão, desculpa, com o bispo Macedo, estava o Paulo Roberto Guimarães, foi chamado Gonçalves Rodrigues, Marcos Vinícius, bispo Marcos Vinícius, e não me lembro se mais alguém. Esses foram os primeiros. Von Helder, creio que estava. Nós fomos os primeiros a sermos consagrados bispos, né? Depois os últimos vem Renato Maduro, saudosa memória, meu grande amigo, e depois o Romualdo. Ali foi feito um voto, nós colocamos o rosto no chão, porque na época o Collor, que havia sido bom para a gente, está querendo tomar a nossa TV, a Record. Nós compramos com o seu esforço, com o meu esforço, o sacrifício que nós fizemos. E eu queria que a televisão fosse para Jesus, conforme foi prometido e falado. E ali nós fizemos um voto, com o rosto no chão. O bispo Macedo disse: se o senhor nos desse essa TV, já estava Itamar no lugar do Collor, já havia estabelecido o impeachment. Ele falou: se o senhor nos der esta TV, ela vai ser toda para o Senhor. Não deu um mês, ou no máximo 2 meses, o Itamar assinou a concessão.
Resposta de Deus. E eu, como bispo do Brasil, corri para abraçar o bispo. Nós morávamos juntos, morei cerca de 4 anos, 3 anos com ele, ali em Santo Amaro. E eu, como bispo do Brasil, era muito cobrado pelo povo. O povo dizia: poxa, eu dei tudo. E agora meu filho vê a novela e tinha até anúncio de Disque Sexy. Eu vi uma senhora que gastou todo o dinheiro com seu filho, porque o filho ficou viciado nessas coisas de pornografia, que estava passando na nossa TV. Então eu que sofri, que eu ficava direto com o povo. Foi na época que o bispo Macedo foi preso e eu fiquei sozinho como bispo do Brasil, tomando conta de todas as igrejas e procurando corresponder à altura. Mas o povo vinha até mim, porque eu era responsável pela igreja ali, e reclamava: poxa, bispo, nós demos o dinheiro para termos uma TV para a família e tal, e não é isso que está acontecendo. Então eu fiquei feliz quando Tamar o bispo tinha feito aquele voto, e eu vim abraçá-lo. Bispo, quer dizer que agora nós vamos poder usar a TV para a igreja. Ele falou: não. Mas e o voto que nós fizemos, bispo, lá em Campos do Jordão? Ele falou: é voto de tolos. Eu ainda me lembro que eu falei: poxa, bispo, mas quando o povo faz isso, a gente fala que eles têm que cumprir o voto, né? Nós não vamos cumprir. Ele falou: foi voto de tolos. Me entristeci com isso, me entristeci pela diretriz política que a igreja tomou. O Rodrigues convenceu o bispo a formar um partido. Depois comprou um partido, acho que PL, não sei. E deu no que deu, né? Não precisa nem documentar. Você sabe o que deu. Eu acredito que eu estava correto, porque eu vi que o caminho tinha que ser pelo caminho da palavra, da fé. E eles acharam que eu estava sendo muito crentão, como sempre me chamavam. Aí eu saí da igreja, eu estava na Califórnia, muito feliz, crescendo a igreja, mas eu saí e vim formar a Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde aí conheci um apóstolo chamado José Luiz de Jesus, que me apresentou Crescendo em Graça, e eu achei muito boa aquela pregação daquela graça, em que você não precisava mais se batizar, não fazia Santa Ceia, uma vez salvo, sempre salvo. E nós fomos por esse caminho aí totalmente errado. E tinha até uma igreja mais ou menos bem sucedida, até que essa igreja vem e acaba. Acaba porque problemas internos, etc. e tal, e o ponto culminante, creio que tenha sido a saída do meu bispo auxiliar, que é o bispo Emerson Viana, que tem uma igreja até aí. Foi muito chocante para mim, porque ele era realmente, tanto era a minha segunda pessoa, que eu era o único que consagrei bispo, né? E eu confiava muito na parte administrativa dele, porque eu nunca soube administrar, eu não sei administrar as coisas financeiras. E com a saída dele, com a minha separação da Lúcia, e pior ainda, eu tentei montar uma igreja chamada Igreja Esotérica do Senhor Jesus Cristo, pois nós havíamos arrendado uma rádio e ouvia muitos esotéricos na Rádio Mundial FM. E eu vi que esse povo nunca havia sido evangelizado. Nós servíamos na Universal e tudo para ganhar muitos da Umbanda, etc. e tal, pessoas que estavam naquele caminho equivocado. Mas os esotéricos são mais difíceis. Então eu coloquei Igreja Esotérica, tentando atrair, e as pessoas pensaram que eu me havia tornado esotérico. E aí a coisa foi uma confusão tremenda. Bom, e aí depois eu reconheço que aquele caminho estava errado, tanta igreja esotérica não deu certo, porque não tinha voz, não tinha dinheiro mais para fazer divulgação e trazer os esotéricos. Eu tive que andar com maçons, etc. e tal, cheguei até a pregar, a dar algumas palestras em algumas lojas maçônicas, no intuito de trazê-los para o Senhor Jesus, para que maçonaria não é religião. E as pessoas diziam que eu era maçom, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era aquilo. Eu ficava ali à margem, mas nunca mergulhei, nem seria aceito. Não era bem recebido, porque eu havia sido da Igreja Universal do Reino de Deus. Depois eu volto para a Igreja Universal do Reino de Deus, porque eu reconheci que era melhor estar pregando como estava na Igreja Universal. Aí já você vai vendo uma série de incongruências, né? Não só incongruências, como também uma certa inconstância. Você às vezes, quando me critica, fala,
é verdade. Sai, volta. Eu voltei para a Igreja Universal. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu vi que a igreja, aquela igreja que eu deixei, já não, ela está totalmente mergulhada na teologia da prosperidade. Hoje é muitas campanhas, campanha. Eu estive no México com um povo maravilhoso, mas não gostei, é muita cobrança. Nós tínhamos um bispo jovem, que no tempo que eu fui bispo, ele era obreiro, então ele queria se firmar, ele se chama Franklin, e querendo se firmar, ele cometia muitas imprudências naturais da idade até, e eu já não estava satisfeito, até que eles me mandaram voltar para o Brasil. E eu pensava que eu iria, falei, bom, fiquei quase 2 anos lá numa igreja, eu pensei, eu vou voltar para o Brasil, deve ser para trabalhar, acho que eles vão me colocar de novo de auxiliar, inclusive eram proibidos de chamar-me de bispo, né? Não podia ninguém me chamar de bispo, tinha que ralar para ver se vai subir de novo. Mas eu estava já desconfiado que eles me usaram quando eu dei aquele testemunho que apareceu na televisão. Eu falei, eu tenho que voltar para a igreja. Realmente eu achava que tinha, porque eu sabia que eu estava perdido. Então talvez a minha cura começasse, a minha cura, digamos assim, espiritual, no momento em que eu voltasse, né, para a Igreja Universal. Mas não dava para ficar. Realmente não dá para pregar o Evangelho na Igreja Universal do Reino de Deus hoje, é impossível. Eu queria só pregar o Evangelho, não importa que fosse pastor. Aí quando chegando no Brasil, nós ficamos no hotel, não havia lugar para a gente ficar. Eu tive que esperar uns 4 dias para falar com o chefe, quem está tomando conta da igreja, que é o Bispo Romualdo. E ele conversou comigo e disse, olha, o Bispo Macedo ouviu uma gravação que você fez aí. Uma dessa gravação falava, no Brasil estão pedindo demais. E eu não queria estar no Brasil. Uma coisa que montaram contra mim. Não sei. E ele disse que você não vai ficar mais no altar. O altar não é mais para você. Você agora vai trabalhar numa rádio, lá em Volta Redonda, depois eu fiquei sabendo, e vai gerenciar a rádio. Eu falei, não, isso não vou fazer. Meu lugar é o altar. Não, mas aí é lá o altar. Também aquela história que ele diz que o político também da igreja está no altar, não importa. Não é não, claro que não, né? O lugar do levita é um. Quando os apóstolos tiveram que escolher homens para exercer a distribuição de alimentos entre as viúvas, eles escolheram homens probos e honestos, mas não dentre eles. Ele falou, nós vamos nos dedicar à oração e à pregação da palavra. Eu conheço isso, então eu falei, não quero ficar. E quando eu saí da Igreja Universal, desta vez, eles não me deram nada. Eu liguei para o Bispo Guaraci. Eu estou falando nomes porque eles sabem disso, eles podem até negar, mas eles sabem que é verdade o que eu estou falando. Depois que eu falei, eu não vou ficar, porque eu não quero trabalhar numa rádio, ser gerente de rádio. Eu não podia nem mexer na programação. Eu entendi que eles estavam me encostando, que já haviam me usado, porque eu já dei testemunho, muitas pessoas voltaram através do testemunho. E aí era encostar. Assim pensei eu, se eu estiver errado, senhor Bispo Macedo, senhores da Igreja Universal, me perdoe, mas essa foi a leitura que eu fiz, né? Mas não ia ficar mesmo de qualquer maneira ali. Só que eu falei para o Guaraci uma coisa. Agora se eu liguei para ele, para o rádio, a rádio que a gente usa, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho como alugar um apartamento, e eu não saí roubando da igreja. Eu sempre fui honesto dentro da Igreja Universal, sempre fui honesto. Depois vou explicar também isso. E ele falou com o Romualdo, que está na frente dele, ele falou, o Romualdo mandou dizer que se você quiser dinheiro, que vá trabalhar. E eu vi a hora que eu ia ficar com a minha esposa na rua. Na rua. Literalmente, com aquelas malas, não tinha mais dinheiro para pagar o hotel, eu ia ficar na rua. E até hoje, até o presente momento, hoje é dia 9 de julho de 2011. Depois fui chamado pelo Romualdo, disse que o Bispo Macedo queria falar comigo, até hoje não me deram nada. Porque tem que dar, porque eu sou contratado pela Line Records.
E no contrato da Line Records tem uma cláusula que diz que nós temos que gravar um disco por ano. Se eu me recuso a gravar, eu infrinjo o contrato, tenho que pagar uma multa de 100 mil reais. Se a gravadora não me oferece condições, é ela que infringiu, tem que pagar e cancelar o contrato. Então eles me devem isso. Mas nem um dinheiro para eu comer. Eu peguei e fiz o seguinte, eu tinha um imóvel em Alcântara que estava já penhorado, já estava com problema na justiça, eu vendi para uma pessoa por 10% do valor do preço dela e falei com a pessoa para ir pagando o meu aluguel para poder comer, me dando dinheiro. Direito autoral, faz 3 meses que eu não ganho nada. Se você quer saber quanto eu tenho, eu não tenho nenhum bem, não tenho nada. Não tenho nada. Essa pessoa me arrumou um carro, foi na negociação que nós fizemos, por 10% do valor desse imóvel, porque como advogado ele pode lutar por ele. Eu teria hoje uns 2 mil reais no banco, de ajuda de pessoas que nos dão, etc. e tal, sem condições de abrir igreja, mas enfim, nesta coisa, eu estou há 9 meses. Nunca fiquei tanto tempo sem pregar, aqui dentro de casa. Graças a Deus tem uma web rádio, avozdafé.com.br, e é por ali a gente vai pregando e tal. E ouvindo as pregações desse homem, lendo a Bíblia, que fala, compra colírio, eu comecei a fazer uma avaliação da minha vida, desde a minha conversão, e descobri que eu nunca fui convertido. Sinais disso. Quando eu me converti na Igreja Nova Vida, quer dizer, conheci o Senhor Jesus, houve ali um princípio de conversão, estava, mas esse processo foi abortado a partir do momento que eu venho para a Igreja Universal do Reino de Deus. Gostaram de mim, a igreja era bacana, era legal de trabalhar, mas havia muita associação com o mundanismo, porque naquela época é até compreensível. A Igreja Universal estava chegando num momento em que as igrejas no Brasil eram muito legalistas. E para a pessoa se converter, ela tinha que andar com aquelas roupas, e aquela hipocrisia toda de andar com a Bíblia debaixo do braço. E a Igreja Universal, no que ela veio quebrando isso, ela exagerava um pouquinho para o outro lado, e a gente ficava meio que amando o mundo, né? Como o bispo gostava de ter carros muito bons e casas bacanas. E é amor ao mundo isso, né? E aí depois, então, com a coisa da compra da Record, era o vale tudo. Como o bispo Macedo até falava, para Jesus vale fazer até gol com a mão. Então a gente vai perdendo. E ele me chamava de crente. Ali eu fui abortado no meu crescimento. Não na minha conversão. Não estou culpando, é porque lá é assim mesmo. Eu era considerado crente, crentão, radical. Imagina eles. Eu estou reconhecendo meu erro diante de Deus e diante de vocês. Mas depois que eu saí, nós tínhamos uma vida normal, não havia nada assim de... Só que eu não havia dentro da igreja o tempo todo, mas com pensamento no mundo. Nós usávamos de métodos do mundo para fazer campanhas, e Velho Testamento. Eu senti que alguma coisa estava errada, então eu saí, venho formar a igreja de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Aí foi o fim. Quando a minha mãe, foi detectado na minha mãe um câncer, e ela lutou 3 anos com aquele câncer. 3 anos. Eu sou filho único. Ali eu comecei a beber. Nós sempre bebíamos na Igreja Universal, um pouquinho, nunca foi proibido. Era visto de uma maneira até, eu considero, não era também exagerado, mas não era pecado. A gente bebia, tomava uma coisinha, cervejinha, vinho, mas eu comecei a beber mais. Eu fiquei eu não sabia o que fazer, eu perdi um pouco do meu chão. A minha mãe veio falecer e eu continuei bebendo e achando que essa vida não valia nada. Como eu ainda acho. E depois disso tudo, continuei na igreja. E devo dizer que o meu primeiro casamento, o grande responsável pela, separação, fui eu.
A Lúcia é uma pessoa extraordinária, muito boa. Tem seus defeitos, como eu também tenho, e você também, nós temos. Mas ela nunca me traiu, ela sempre foi uma pessoa muito honesta dentro da Igreja Universal, como eu também. Mas essa coisa de eu ser honesto, de eu ser bom, considerado o bispo do amor, depois eu vim entender que isso já era uma natureza. Ninguém é bom, né? Todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Mas eu tive uma boa criação por parte do meu pai. O meu pai me ensinou desde pequeno se ensina ou não. Então, quando eu era pequenininho, eu ia mexer nas coisas. E papai, eu tinha que olhava para ele, ele falava sim, aí eu mexia. Se ele falasse não. Então fui criado dentro de uma certa rigidez e meu pai nunca foi desonesto, nem minha mãe. Minha mãe, para não dizer assim, uma santa mulher, né, que se converteu, se batizou. Foi até o bispo Sérgio quem a batizou, o Sérgio foi jogador de futebol. E é assim uma índole, né? Eu, por exemplo, fiquei na Igreja Universal, as pessoas falam, você já foi bispo do Brasil, ocupou o cargo mais alto aí, e você não tem nada. Mas eu nunca roubei, como a Lúcia também. Eu sou honesta. Todo o dinheiro passava na mão dela. E eu ficava sozinho aqui com o bispo do Brasil. Nós nunca compramos nada para nós. Sempre nos dedicamos à obra. Mas não era convertido. Eu conhecia Jesus. Eu fiz uma música com o Renato Maduro, antes dele falecer. Ele fez uma parte da letra, ele fez a música, que se chama Te Conhecia Só de Ouvir, igual a Jó. Eu conhecia Jesus de ouvir, mas agora meus olhos estão vendo a Ele. E por isso eu reconheço que eu nem convertido era. Então bebi muito. Essa bebida também não era de cair na rua, essa história que conto, cair na rua, eu nunca, mas bebi demais, bebi excessivamente, tinha muito tempo, ficava muito tempo à toa, e isso colaborou muito para que o meu casamento se acabasse. Ficava meio sem paciência. A Lúcia era uma pessoa de personalidade forte. E graças a Deus eu conheci a Diana, que quando a Diana me encontrou, eu até fumava. Porque a Lúcia me colocou para fora de casa. Assim, eu entrei com o divórcio, ela foi até um juiz e disse que eu era uma pessoa perigosa, ofereci perigo à vida dela. Então, chega um oficial de justiça na minha casa, pela manhã, ela já estava dormindo em quarto separado, numa casa grande, eu morava em Tatuapé, em São Paulo. E chegou o oficial de justiça, 7 horas da manhã, falou, só tem 30 minutos para pegar sua roupa e sair daqui. E a polícia lá fora. Eu fui escorraçado de casa. Eu não esperava isso da Lúcia. Só isso essa é a única queixa que eu tenho de você, Lúcia, acho que eu não precisava disso, né? Depois aquilo ali ela ficou num imóvel, inclusive, que não foi pago aluguel, e a pessoa que era o fiador, eu tenho um imenso desejo de ter dinheiro e ressarci-lo, porque um senhor muito bom, não merecia isso, mas eu não tinha mais dinheiro. Aí eu comecei a dormir na casa dos meus pastores, dormia uma semana na casa de no sofá, não tinha nem dinheiro para pegar um flat, ficar. Estávamos mal financeiramente, eu tinha perdido também o meu bispo auxiliar, que era o Emerson, né, sua esposa, que era um bom administrador, bebendo. E nesse dia eu passei num lugar e comprei um cigarro e fumei. E às vezes eu fumava. Foi quando eu conheci hoje minha esposa, ela me conhecia no fundo do poço. Para piorar as coisas, antes eu havia quebrei a perna, fiquei um ano na cadeira de rodas, não fui estar bêbado não, eu estava vindo da rádio normal, não tinha bebido nesse dia não, um trabalho que eu fazia na TV Bandeirantes. Mas nós éramos muito assim, nós éramos muito, como dizer, benevolentes com a coisa da bebida. Então, todo domingo, depois que vinha da igreja, ficava bebendo, e a Lúcia chegava em casa, a Lúcia não gostava, então tinha brigas. E a Diana me encontrou assim, já separado, já fora de casa, e ela me conheceu no fundo do poço. Ela nunca conheceu o bispo Renato, esse que vocês conhecem, que foi famoso, ele é pessoa que teve um nome, né? Fazia a vigília das canções, o cantor. Ela não conheceu isso não. Ela é mais nova, ela apenas conheceu o homem. Um homem muito mal, com câncer de pele, que eu tive aqui nas costas. E desejando morrer. Uma vez eu peguei uma faca
eu ia cortar meu pulso. Porque eu não me achava. Aí a Diana me salvou sem saber. Ela saiu, mas ela esqueceu uma coisa em casa. Ela voltou, porque eu estava morando nessa época no apartamento de um funcionário meu chamado Gesiel, que inclusive ganhou a causa dessa igreja lá de Alcântara, de Penhora e coisas lá. Que eles todos entraram na justiça. Eu tinha muitos, todos os meus funcionários, que eu amava, sempre os amei, eles entraram na justiça contra mim. O Emerson adquiriu um ódio contra mim. O Emerson Viana, eu sempre amei esse rapaz e a esposa dele, até porque não tinha por que não amá-lo, né? Porque ele sempre foi legal. Mas eu comecei a ficar muito triste, eu achava que não valia a pena viver. Voltei para a Igreja Universal, fiquei animado, pensando que ia poder pregar o Evangelho, não deu. Mas aí nessa volta, eu estou 9 meses parado, e sem dinheiro nenhum, não tenho o que fazer. Eu não posso abrir uma igreja, já tem a igreja legalizada, a Igreja de Jesus Cristo. Depois apareceu uma pessoa que disse que ia me ajudar lá de Portugal, mas me enganou uns 3, 4 meses, não me ajudou. Hoje eu estou, graças a Deus, ligado com um homem de Deus, o Bispo Rogério, que está lá na Califórnia, que nós nos associamos e estamos juntos para a gente fazer um trabalho aqui. Mas eu tenho feito trabalho através da internet, através da nossa rádio. Mas aí eu comecei, nesses 9 meses, eu comecei parado aqui, comecei a orar. Eu comecei a ver que eu nunca fui convertido. Eu tive só um princípio de conversão. Eu precisava de me arrepender. Porque eu tinha conversas mundanas. Eu falava palavrões, às vezes. Desculpa se eu decepcionar você falando isso. Bebia, às vezes, mais do que deveria beber. Eu não tinha um comportamento cristão. Quando eu comecei a ler estes primeiros, a igreja primitiva, os ensinamentos do Senhor Jesus, quando eu comecei a entender o reino de Deus, que este é um reino, há um rei. Ele é rei. Se ele é rei, ele é Senhor. E se ele é o meu rei, se ele é o rei do meu reino, então eu tenho que estar submisso a ele. Eu nunca estive. Eu sempre gostei de Jesus. Amei. E amar as pessoas eu sempre amei. Eu gosto de gente. Eu não consigo ter raiva de ninguém. Mas isso é da minha natureza. Eu pensava que isso é porque eu era convertido. Mas antes também eu era assim. Conversão eu comecei há pouco tempo na minha vida. Quando eu tenho orado, tenho reconhecido, pedido perdão pelos meus erros, e Deus me aceitou. Ele não deixou que eu morresse. Ele preservou minha vida até hoje. Porque Ele é bom. Porque Ele é bom, Ele é misericordioso. E Ele, com a sua graça, me alcançou. Eu quero dizer para você, eu já passei por muitas igrejas, você que foi membro, que foi levantado por mim, não pense que eu lhe enganei. Eu nunca enganei ninguém. O maior enganado fui eu. Mas eu nunca fiz algo tentando enganar, sabendo que estava errado e cometendo o erro em cima de você. Não. Se eu fiz você errar, é porque eu também estava no erro. Hoje eu estou começando a ter condições para poder ajudar alguém. Porque no momento em que eu me arrependo, Deus tem misericórdia de mim, o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Eu estou aprendendo a orar de madrugada, coisa que eu nunca fiz. Estou aprendendo o valor da santidade. Não é essa santidade de ser um santarrão, mas eu cometi muitos erros, eu falava muita besteira. Porque eu via isso nos meus líderes. Eu falava, mas se o meu líder é assim, então não tem problema eu ser assim também. Mas eu esqueci que o meu líder é o Senhor Jesus. Se eu tivesse me inspirado nele, mas eu fico pensando em você, bispo, apóstolo, que vive também uma mentira. Você sabe que você não é convertido.
Você fala sobre família. Quantas vezes eu falei sobre família e a minha vida familiar não era legal? Na maior parte das vezes por causa de mim mesmo. Porque hoje eu aprendi a ter um casamento, eu sou muito feliz com a Diana. Eu não conheci nem embaixo, né? Sem nada. Como a Lúcia também, mas nós temos uma felicidade. Ela é uma menina mais jovem que eu, mas ela é sábia. Eu tenho 50 anos, eu não tenho mais muito tempo. Tenho muito tempo, eu quero viver muito. Tenho saúde hoje, graças a Deus. Mas eu não poderia deixar de falar isso. Porque eu quero estar diante do Senhor um dia, de pé. E ouvir da voz dele, da boca dele. Servo bom e fiel. Apesar de tudo, seu Renato, que me deu tanto trabalho. Foste sincero e multiplicaste algum talento. Entra no gozo do teu Senhor. Eu não quero ser como aqueles que vão chegar ao Senhor, vou dizer, expulsei demônios, curei enfermos, cantei músicas. Imagina ele virar para mim e falar, nunca te conheci, apartai-vos de mim. Eu quero a minha salvação para que eu possa te dar a palavra de salvação. Eu quero orar pelo Bispo Macedo, pela Igreja Universal, que se desviou totalmente. Teve um bom começo. Todas as igrejas. O Evangelho no Brasil é uma vergonha. No mundo é uma vergonha. A teologia da prosperidade, ela é um assinte. A teologia da prosperidade, essa que você botar dinheiro para Deus te dar, ela é uma blasfêmia, uma heresia. Porque no você querer ser rico está a raiz de todos os males. Não a riqueza, Deus é Deus de riqueza. Mas quando você quer ser rico, a raiz de todos os males, Paulo fala, começa quando as pessoas, porque elas querem ficar ricos. Então as pessoas, os líderes da Igreja Universal são ricos. Eles têm aviões. Um avião estava bom, mas é muita coisa. E as outras igrejas vão no mesmo caminho, como a Igreja Mundial, como outras, todas elas. A maioria, não todas, não posso falar todas. Vocês já pararam para pensar? Antes de você me criticar, eu não quero o mal do Senhor, Bispo Macedo. O Senhor já parou para pensar no que o Senhor está fazendo comigo? Há dias, que tem vezes, que eu não tenho dinheiro para comer na minha casa. Nós temos que ir num lugar que vende comida e pedir fiado, essas quentinhas de R$5. O senhor acha que é certo o senhor fazer isso com alguém que deu a sua vida, ajudar o Senhor a ter suas mansões em todos os lugares? O senhor se lembra que o senhor fez um desafio para eu comprar o seu primeiro avião? Que era para eu tirar $1 milhão por mês e pagar, penso que foi 14, né? O senhor se lembra? Comprei com alegria para o senhor. Não quero isso, não. Eu quero apenas, nunca roubei ao Senhor, que me desse o que é devido. Da parte da Line Records, eu não vou cobrar a igreja. Eu acho errado entrar na justiça contra a igreja, não vou, nunca. Será que é porque o Senhor sabe que eu não vou entrar na justiça? E eu sei de algumas coisas que poderia até complicar o Senhor mesmo, e até vários outros colegas que eu tenho aí na Igreja Universal. Mas eu não vou fazer isso. A Bíblia diz que não se deve um irmão levar a juízo outro irmão. O Senhor já parou para pensar no mal que o Senhor está fazendo a mim? Eu já mandei quantos e-mails para o Senhor? O Senhor disse que iria me atender. Eu, na esperança de que o Senhor pague-me o que a Line Records deve para mim. Para vocês terem uma ideia, meus amigos, vocês sabem que eu tenho músicas. Eu não posso vender meus discos porque a Line Records não faz. Eu não posso ir nas igrejas e vender para fazer um dinheiro, para viver, para comer. Se eu fizer a cópia dos meus próprios discos, eu estou infringindo, eu estou fazendo pirataria. Então, estão tolhindo o meu talento e não me pagam o que é devido. Eu tinha igrejas no meu nome, a igreja de Niterói, que é a catedral, a igreja em Madureira, tinha em nome da Lúcia também. Assim como a Lúcia foi muito honesta com o Senhor também, Bispo Macedo. A Lúcia também tem uma situação apertada, porque isso não ajuda ela.
O senhor tem muito dinheiro. O senhor é dono de uma grande empresa, a Record. O senhor é o dono daquilo que o povo comprou. O senhor colocou no seu nome da dona Esther, mulher que eu admiro, que me ensinou o que é ser uma mulher de Deus. O senhor tem uma família maravilhosa. Sei que Moisés está dando um pouco de trabalho, mas eu gosto do Senhor, bispo. Não tenho nada contra o Senhor. A dona Esther, eu tenho uma grande admiração por ela. A Cristiane, o Renatinho, desculpa falar assim, porque para mim, né, eu vi pequeno, o Júlio, o bispo Júlio, um rapaz doce, a Viviane. O senhor acha que eu que morei com o Senhor, que nunca defraudei o Senhor em nada, o Senhor me deixa quase passando fome? Eu estou. É porque eu tenho alguém que paga o meu aluguel, senão eu não estaria nem aqui. E o líder do Senhor, o Romualdo, meu amigo, eu pensava, começou comigo. Ele mandou dizer para mim, se quer dinheiro, vá trabalhar. Você acha isso certo, bicho? O senhor sabe que eu poderia me dirigir a algum meio de comunicação, alguns meios que são contra o Senhor, e falar algumas coisas que poderiam complicá-lo. Mas a minha índole não permite. Ainda mais agora que eu me sinto em conversão. Mas o amor não se alegra com a injustiça. O senhor acha certo fazer isso? O senhor prega prosperidade, o senhor é próspero, tudo bem. Eu não concordo com a teologia esta que sucede da prosperidade. Mas que homem de Deus o senhor é quando o senhor deixa um irmão quase passando fome? Tem pessoas que pensam, bispo, sabe o quê? Que eu tenho muito dinheiro, você sabia? Porque eu fui bispo da Igreja Universal. Quando eu vou fazer o negócio, as pessoas sabem, aquele que foi bispo, que parece que era até filho do bispo Macedo, eles aumentam todos os preços para mim. Tem gente que pensa que eu tenho milhões de dinheiro guardado, eu não tenho nada. Eu não quero muito. Eu quero o meu direito, que é a Line Records, que eu fundei. E devolvi tudo para vocês. Na primeira vez que eu saí, vocês pensaram que eu ia entrar na justiça. Eu podia tomar a Line Records. O Marcelo Pires não ficou com a rádio. Quantas pessoas já saíram e ficaram com coisa que estava no nome deles? Eu não, eu devolvi tudo. Porque eu sabia que não era meu. Agora eu estou como artista, cantor da Line. E a Line infringiu o contrato. Vocês disseram que perderam o contrato. Eu apenas quero o que me é de direito para tocar a minha vida. Eu fundei a Igreja de Jesus Cristo. Eu estou com o bispo Rogério. É um homem de Deus também que está lutando muito. Que nós queremos pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que nos salvou. Só o Evangelho do Senhor Jesus salva. Nós temos que voltar ao Evangelho. Temos que entrar no reino de Deus, pois a pregação de Jesus é o reino. É necessário converter, é necessário reconhecer. Reconhecer os nossos erros. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo uma confissão, também estou fazendo um apelo, né? E até um desabafo. Mas é verdade. Não é certo isso. Eu sei que só Deus é justo, mas não precisamos nós ser tão injustos assim. Meus amigos, me perdoem. Eu nunca enganei você. Eu enganei a mim mesmo. Eu acredito que se há um ano atrás, mais ou menos, até enquanto eu estava aí pregando, aceitando pregar qualquer coisa, se Jesus voltasse ou se eu morresse, eu não teria salvação. Agora eu tenho certeza da minha salvação. Isso foi nestes 9 meses que eu estou aqui, por força das circunstâncias, sem poder fazer nada. Acaba que resultou em bem, porque aqui eu me converti, orando, revendo a minha vida, refletindo e vendo os meus erros, vendo que eu ainda amava o mundo. João disse, não ameis ao mundo. Quantos de vocês que estão me assistindo são cristãos e amam ao mundo? Você tem amor, você tem vontade de ser igual àquela pessoa do mundo. Você deveria ter vontade de ser igual ao Senhor Jesus Cristo. É Ele a nossa meta. Eu também era assim. Eu me descobri assim. O grande, o que foi bispo do Brasil, o homem que... E vocês pensando que eu sempre pensaram que eu fui orgulhoso, eu nunca fui orgulhoso.
por saber cantar, essas coisas Deus dá. Mas não era nem convertido. E essa busca de sai da Universal, volta para a Universal, monta a igreja com a doutrina, volta com... Tudo isso era palha. Porque eu estava buscando desesperadamente e me sentia perdido. Mas agora eu não me sinto perdido, não. A salvação eu tenho. Eu tenho certeza. A salvação eu tenho. Peço perdão a todos que eu tenha feito algum mal. Perdoe uma pessoa não convertida. Ela não sabe o que faz. Mas faça você também a sua reflexão, você bispo que está me ouvindo, pastor. Faça uma reflexão, veja se você está realmente se convertendo cada dia. Se está havendo arrependimento, se você está botando o colírio do Senhor Jesus para ver a sua própria nudez. Para de enganar as pessoas quando você sabe que está enganando. Prega o Evangelho do Reino de Deus, porque se você é servo de Cristo, você tem que pregar o que Ele mandou que fosse pregado. O Evangelho do Reino, para todo mundo. Chega de brincadeira, gente. É hora da gente ser grandinho, se converter. Eu fiz a minha parte. Estou reconhecendo aqui e dando graças ao meu Deus pela sua misericórdia e graça dele ter me salvado. Quero fazer uma oração e terminar esta mensagem, porque quem fala para você agora é um homem convertido, que está em conversão, que está sinceramente em obediência ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não há outro jeito, nós temos que ser radicais. O que ele disse não é não, o que ele disse sim é sim. Não há meio termo, não há como ficar no meio. Ou somos de Deus, ou não somos. E você? E a sua igreja? Você? Pense, por favor. Quem sou eu para julgar você? Julgue-se a si mesmo. Examinai-vos a vós mesmos, diz a Bíblia. Eu fiz este exame e reconheci que você possa fazer o mesmo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço pelo livramento que o Senhor operou na minha vida nestes dias, nestes meses, em que eu fiquei aqui, Senhor, perdido, sem ter nada, sem entender porque fui tão rejeitado após ser tão bem recebido. Mas, Pai, agora eu entendo tudo. Senhor, queria que eu parasse e olhasse para a minha própria vergonha, porque eu nunca me converti. Eu nunca fui do Senhor. Eu já fui servo do Bispo Macedo, já fui servo de mim mesmo a maioria das vezes, mas nunca fui teu servo, Senhor. Mas o Senhor me aceitou, me perdoou, eu te dou graças. Agora quero te pedir, meu Deus, por todos que vão assistir este vídeo, começando pelos de mais alta patente, como assim se diz, dentro da hierarquia eclesiástica das igrejas, até aqueles que estão começando, que realmente sejam honestos consigo mesmos e com o Senhor, reconheçam seus erros, se arrependam, possam pedir perdão para que sejam aceitos e passem por essa estreita porta, que é a porta que conduz ao teu reino. Vê, meu Pai, estes corações, porque há pessoas sinceras, que estão errando, mas estão buscando o correto, mas estão buscando de maneira indevida e incorreta, em lugares incorretos. Põe estas pessoas no teu caminho, ensina-as a tua verdadeira humildade, a tua mansidão, a tua palavra, o teu amor e o poder que advém de nós estarmos debaixo do teu reino como embaixadores desse reino. Te peço em nome do Senhor Jesus, por mim, meu Pai, continua a realizar esta obra que o Senhor começou. Conduza-me ao teu reino e à vida eterna, e que eu possa conduzir pessoas e levá-las ao reino do Senhor já aqui, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.
eu precisava fazer esse vídeo. Eu precisava falar isso para vocês. Eu precisava falar isso para o senhor, Bispo Macedo. E para muita gente. Agora, eu estou mais em paz e mais tranquilo. Dentro de mim. Pelo menos. Para poder me sentir digno de pronunciar o nome do meu Senhor e Rei Jesus. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. No nome dele, Jesus Cristo, nosso Senhor.